Olá pessoal, bom dia. Aqui é Eduardo Oliveira, sou influencer digital. Estou começando, vai fazer 4 meses e meu foco sempre é levar a verdade do dia a dia com base na palavra de Deus para cada um ouvinte. E neste dia de hoje, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando sobre cada um de vocês que vê esse vídeo. Que o Senhor abençoe seus familiares também com todas as sortes de bênçãos. E um conselho da parte de Deus. Assim como o Senhor falou através de vários servos seus, ali profetas, anunciando a vinda de Cristo, hoje Ele ainda fala, sim, basta não somente a gente estar atento para a gente ouvir a voz dele. Quem sabe, às vezes tem pessoas que estão pensando até mesmo em dar cabo de suas vidas, né? Se destruir por algum problema que está passando. Mas quem nunca na vida passou problema? Todo mundo passa por dificuldades. Basta tão somente a gente chamar por Deus, né? Pedir a Ele forças para a gente superar tudo isso e seguir em frente. Então, não se desespere, entendeu? Até parece irônico falar isso, né? Às vezes a pessoa está passando uma situação e a pessoa lá do outro lado diz assim, ele não sabe o que está falando, o meu problema é tão grande. Mas eu te pergunto, o seu problema, ou os seus problemas, todos eles juntos, é maior do que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, Deus Todo-Poderoso, Criador que criou os céus e a terra. Juntando todos os seus problemas e todos os problemas de cada um habitante do planeta Terra, Deus ainda é maior. Então, a partir de hoje, a partir de agora, comece a acreditar dessa forma. E com certeza você vai ver que as coisas vão mudar e vão mudar para melhor, né? A Bíblia diz que tudo é possível que crê. Mas você crê em Deus, porque Deus ele é poderoso para fazer tudo acontecer no seu tempo. E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, entendeu? Se você confiar no Senhor, você se entrega totalmente. E aí você vai ver que a questão de entregar corpo, alma e espírito por inteiro a Deus, se entregar totalmente a Ele, deixar Ele dirigir seus passos, entendeu? Você vai ver que as coisas vão mudar. Não vou dizer a você que você vai ficar muito contente, porque quando você serve a Deus, você tem que renunciar ao seu eu, né? E é uma das coisas que o ser humano, ele mais rejeita é isso. Ele querer rejeitar, ele querer fazer a vontade dele e não fazer. Mas quando você passa a amar a Deus verdadeiramente, você vai ver que isso aí vai ser bem suave para você. Basta somente você colocar isso em prática, entendeu? Você colocar em prática, porque tudo com o passar do tempo, você praticando, você vai se aperfeiçoando e você vai ver que isso não vai ser mais um fardo para você, mas vai se tornar um prazer, entendeu? Porque o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, ele falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz de cada dia e siga-me, não é isso? Então, viver com Cristo é uma vida de renúncia. Dia após dia você vai renunciando. E na nossa vida por inteiro é assim, uma vida de renúncia. Se a gente for analisar os pontos, você vê que você vai trabalhar em uma empresa, o que é que você faz? Você tem que seguir as normas daquela empresa, né? Aquela empresa tem normas, tem regras. E porque quando a pessoa se refere a Deus, a pessoa quer servir de qualquer forma, não é isso? Imagine bem, a pessoa quer servir a Deus, ela quer servir da forma como ela acha que é melhor servir. Não é assim. A gente tem que seguir o que Ele determinou através da sua palavra. Está escrito ali, então Ele deixou para a palavra dele para nos orientar, para nos guiar, né? Porque senão o homem não ia ter freio e depois as consequências vêm. Porque todo ser humano pensa assim, não vou fazer, vou acontecer, não, mas
as consequências vêm, não é isso? As consequências, elas chegam e chegam mesmo, porque é a lei da semeadura. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso ele colherá, entendeu? O homem, ele colhe o que planta. Então nós devemos estar atentos a isso, a plantar boas sementes para poder colher bons frutos. E às vezes o ser humano, ele quer de forma diferente, não é isso? Ele quer plantar qualquer semente e depois quer colher frutos bons. Não é assim. Bom dia, pessoal. Entendeu? Então a gente vê que a vida, ela é bela, mas a gente tem que ter sabedoria para saber viver, né? Parece até uma letra de uma música que há tempos atrás eu tinha uma amiga, tenho, né? É porque nós nunca mais nos vemos, mas eu acredito que ela ainda esteja viva. Ela mora lá no Costa Azul. Por sinal, se ela ver esse vídeo aqui, minha amiga, faz um comentário aí abaixo, viu? No final do vídeo, vai lá e dá um comentário. Essa minha amiga, ela era tirada um pouco a roqueira, né? VIP. E eu tinha ainda pouco cabelo, né? Mas tinha um pouquinho de cabelo, agora que caiu mais. Mas nessa época foi uma época muito boa, conheci pessoas interessantes, entendeu? E eu pude contribuir e colaborar para o crescimento de algumas delas, no sentido cultural, no sentido espiritual também. E eu dou graças a Deus por ter me colocado ali como canal de bênção naquelas vidas ali. E tive um amigo também que ele, na época, ele estava aprendendo espanhol. Sim, me foge a memória agora o nome deles. Já tem um tempo já. E ele ficava com era, como é, Walkman que chama, é? É aqueles radinhos que colocava aquelas fitas cassete, né? E ele ficava com aqueles fones de ouvido, ouvindo a fita. E ele aprendeu espanhol por ali. Um jovem muito esforçado, que Deus abençoe ele e sua família. Hoje ele já deve estar pai de filho, já deve ser até avô. E você precisa ver que jovem esforçado. A gente conversava ali, Deus me deu a felicidade de estar conhecendo aquela pessoa ali, uma excelente pessoa, excelente ser humano. Essa jovem também que eu conheci, ela sempre pintava o cabelo e ela chegava lá, ela tinha uns olhos, eu lembro que ela tinha uns olhos verdes, os olhos dela variavam, ficava verde, ficava azul, eu nunca tinha visto, eu pensava que era lente de contato. E aí, por sinal, a gente se tornou tão amigo assim, que ela ficava conversando, que eu lembro que a mãe dela foi lá, né? Nessa época eu trabalhava em uma banca de revistas para um irmão. Eu tinha acabado de sair de uma empresa, estava trabalhando na área de segurança e esse irmão estava precisando de uma pessoa lá. Eu tinha acabado acho que meu seguro-desemprego tinha acabado de receber a última parcela. E aí ele ligou para mim e perguntou, disse: Eduardo, tá onde agora? Eu disse: rapaz, eu saí da empresa e peguei a minha última parcela do seguro-desemprego. Aí ele disse: pô, rapaz, estou precisando de uma pessoa aqui para trabalhar comigo. E nós fomos trabalhar lá junto, né? Ele e o irmão entraram em sociedade e o irmão na época tinha uma faculdade, Joel, e João, que era o meu patrão, ele me fez esse convite. Aí a gente foi trabalhar lá, graças a Deus, trabalhamos durante, acho que, se eu não me engano, me parece que foi 2 anos. Trabalhamos lá e foi bom. Aí vai, vem, depois eu ali abri um restaurante também, foi lá no bairro de Brotas. Conheci pessoas interessantes lá, fiz boas amizades. Tinha Joel também, que era o segurança da faculdade. Tinha o irmão Carlos, que fazia segurança aí, próximo ao posto de gasolina de Brotas. E eu sei que eu fiz boas amizades. E aonde eles estiverem, que Deus esteja assim com as suas mãos abençoando a cada um deles, né? Tinha a jovem Betânia também, e as outras irmãs dela que eu
Agora me foge a memória o nome das, mas eu sei que ela tinha várias irmãs. E as meninas até ficavam falando, Eduardo, vocês dois vão casar, vocês dois vão casar. E porque a gente era muito amigos, né? Amigos mesmo, sem ter aquele negócio de segundas intenções. Ela é uma jovem muito bonita na época e que Deus abençoe a ela, né? Mas só éramos amigos mesmo. E a vida é assim, é feita de oportunidades, né? E quando a oportunidade chega, a gente deve saber, como é o nome? Abraçá-las, né? Abraçar a oportunidade, porque tem oportunidades. Ontem mesmo eu estava fazendo vídeo e eu lembro que eu citei essa passagem. A oportunidade, ela como fosse um cavalo selado que passasse na frente da pessoa, e se a pessoa estiver atento, ela sobe e vai. Mas se não, passa a oportunidade e ela perde aquela oportunidade, né? Então depende de cada um de nós estar atentos para poder aproveitar boas oportunidades da vida. E olhe bem, aqui é onde entra um grande detalhe, oportunidades, né? Porque nós também temos o nosso adversário, o inimigo de Deus, que é nosso inimigo, né? Lúcifer. Ele, no caso, está sempre querendo frustrar os planos de Deus, mas os planos de Deus não são frustrados. Então ele está querendo sempre fazer sofrer como é? Só um minutinho só. Bom dia, pessoal. Tudo bom, minha amiga? Você tá parecendo o pessoal da Choque, viu? Pessoal do COI, com essa roupa aí. Voltando ao assunto, oportunidades. Eu estava falando com uma amiga que ela trabalha como agente comunitária, ela passa. Aí eu falei, mas como a gente estava falando a respeito no vídeo, a vida é feita de oportunidades, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer boas amizades. Quando eu vejo que a pessoa tem alguma coisa que pode agregar algum valor, e que é uma pessoa que é fácil de lidar, eu procuro sim manter essa amizade. Mas quando eu vejo que a pessoa ela é totalmente fora desse padrão, é uma pessoa que ela pensa que por estar em uma posição ela se acha superior aos demais, aí eu, como pessoa cidadão de bem, me afasto, entendeu? Simplesmente por questão de segurança mesmo e prevenção, né? A gente fazendo assim, a gente vai estar evitando de ter futuras dores de cabeça, né? Porque lidar com o ser humano é difícil. Então, o próprio Criador, ele, quando Moisés estava ali fazendo aquela missão dele de tirar o povo do Egito, né? Deus falou para Moisés deixar que ele iria, no caso, fazer com o povo, dando o castigo que o povo merecia. E Moisés intercedeu. Moisés ali, trazendo para os dias atuais, Moisés estava na figura da pessoa de Jesus Cristo. Estava ali representando Jesus, intercedendo em prol da humanidade, né, em prol do povo. E Moisés intercedeu. Não, o que vão falar que o Senhor tirou e não pôde, né, colocar o povo na terra prometida. E Moisés falou, Senhor, não deixe que eu saia daqui se não for com a tua presença. E Deus permitiu a ele e ele concluiu a missão. Então, para a gente fazer qualquer missão hoje em dia na vida, a gente precisa ter um apoio, um suporte. E esse é um suporte bom. O suporte de ter Deus como auxiliar, né?
está ali nos auxiliando, nos orientando. Isso é maravilhoso. E sabemos que Deus ele tem um carinho todo especial pelo ser humano, pela família em geral. E quando esse ser humano ele se dispõe a fazer a vontade de Deus, se dispõe a estar ali a serviço de Deus, Deus com certeza estende suas mãos e começa a lhe beneficiar, porque todo ser humano quer ser feliz, mas a felicidade, como já diz, né, tudo tem um preço. E às vezes a pessoa ela não quer pagar esse preço, o preço da renúncia, porque você vai deixar de fazer o seu eu para poder fazer o eu de Deus. Quando você fizer isso, você vai ver que as coisas elas vão mudar e vão mudar para melhor dessa forma. Mas enquanto o ser humano não tomar a decisão de fazer dessa forma, ele vai passar por bastante dificuldades, bastante crises, entendeu? Até ele compreender e entender que é melhor ele aceitar, né, a vontade de Deus na sua vida. Porque a humanidade em si, ela quer felicidade, mas muitos querem felicidade sem a presença de Deus. Isso aí se torna impossível, se torna uma felicidade ilusória, passageira, entendeu? E você tem que desfrutar da felicidade, ela aqui, porque imagine que felicidade é você estar em meio à tribulação, você ter a paz, né? É até difícil, parece até um paradoxo, não é isso? Mas Deus ele faz isso, porque através do seu Espírito Santo, ele vai nos orientando, ele vai nos guardando. Quantos livramentos Deus nos tem dado, né? E às vezes as pessoas duvidam disso, pensa que ela foi safra, pensa que ela foi esperta por algum. Não, foi Deus que te livrou. Não é porque você sabe isso, sabe aquilo, não. A Bíblia diz assim, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Entendeu? Então, qualquer ser humano, ele só está seguro quando ele estiver realmente, de fato, na proteção divina, na proteção de Deus. Se não for isso, é pura ilusão. Estou te falando isso com base no que diz a Bíblia Sagrada. E se a Bíblia Sagrada fala, pode ter certeza de que é verdade, entendeu? Porque Deus ele é fiel. Nós podemos tirar uma lição de vida em tudo o que acontece ao nosso redor, nosso dia a dia. A gente vai conhecendo aos poucos e a gente vai vendo a realidade dos fatos, entendeu? Porque o cachorrinho aqui veio aqui, deu uma olhadinha, ele passando aí atrás. Todo dia ele passa com o dono dele, lá atrás lá. O dono dele passa para trabalhar, ele vem atrás. Cachorro fiel, né? Um rapaz que trabalha aqui, ele trabalha como ajudante de pedreiro. Ele está sempre aqui no condomínio. Aí ele passa e dá uma... Ele vem cheirando ali, aqui, para fazer a companhia ao companheiro dele, né, de guerra. A gente vê que a vida ela é bela para se viver, mas quando se vive com inteligência, né? Porque quando o ser humano ele procura viver uma vida dissoluta, aí é só desgaste, vamos usar essa palavra. Aí é desgaste puro quando o ser humano ele pensa em viver uma vida sem, não é?
de viver uma vida sem controle, viver uma vida dissoluta, quer fazer tudo que acha que tem que ser feito da forma como tem que ser feito, de qualquer forma não. Tudo de Deus é com decência. Então quando você vê essas coisas que é feita assim dessa forma, fuja, procure sempre ser uma pessoa analista dos fatos, prestativa, porque como eu já disse em outro vídeo, cautela é que nem caldo de galinha, é bom, né? E é bom sempre a pessoa ter, né? É bom sempre a pessoa ter a cautela, porque a cautela ela nos livra, né, de vários vexames, nos livra da gente passar por situações que às vezes não era necessário a gente passar, e às vezes a gente passa porque não teve a devida cautela, né? Vamos dar alguns exemplos aqui. Uma jovem, ela gosta de um jovem, e ela começa a namorar, e os pais dela chamam a atenção, quem é esse jovem? E esse jovem fica sempre se esquivando, sem querer ir conhecer os pais dessa jovem, porque às vezes ele está querendo esconder alguma coisa, está escondendo alguma coisa, né? Algum passado dele que ele não quer que conheça, e é bom a pessoa conhecer, saber quem é a pessoa, quem são as amizades das pessoas, se essa pessoa tem algum vício, né? Com quem ela anda, o que ela pratica, a vida dela antes de conhecer você, quem foi ela, né? Se ela tem realmente, de fato, um passado que já é passado, ou tem um passado que até hoje se estende lhe perseguindo por algumas coisas que ela tenha feito no passado e que isso veio manchar a sua pessoa. Então tem que ver se essa pessoa ela está com alguma dívida na justiça, né? Se ela deve alguma coisa, porque senão você fica um momento com essa pessoa e a sua família começa a se desfinhar, começa a se destruir, né? Porque você tem que ver os pais dessa pessoa, a família dessa pessoa. Você tem que procurar não conhecer aos poucos para você saber com quem você está lidando. Porque às vezes a pessoa ela não tem estrutura para se fazer uma família, se construir uma família, né? E aí tudo que começa errado termina errado. E outra coisa, os padrões morais de cada ser humano para cada ser humano. Se você vai lidar com uma pessoa que tem os padrões morais diferentes do seu, vai ser difícil vocês permanecerem juntos, né? Porque com o passar do tempo vai se chegar quem é quem, né? De verdade. E aí depois você vai dizer que foi decepcionado, mas na verdade não. Você simplesmente não quis aceitar uma verdade, não quis aceitar a realidade dos fatos, que era você olhar bem de perto e saber separar as coisas, né? Temos essa lição também no campo profissional, né? No campo profissional, uma pessoa às vezes ela tem o emprego, o trabalho, né? E ela tem os colegas de trabalho, às vezes a mulher, o homem que tem sua esposa, tem sua namorada, ele deve saber se conduzir de forma, né, correta, para não se atrapalhar, porque tem pessoas que ela é muito dada e aí acaba, né, se destruindo e destruindo a família. Então tem que ter cautela. Cautela é bom. Cautela é bom porque evita que as pessoas elas venham se destruir, entendeu? Se destruir, destruir vidas. Porque tem pessoas que na mente dela ela tem assim, não, se lá ele já está nessa situação, então eu não vou ficar nessa situação sozinho, eu vou ter que levar alguém comigo. E aí começa a praticar a barbaridade, começa a praticar o mal, né? E tem pessoas que às vezes ela não tem essa maturidade de enxergar isso. Tem pessoas que ela é muito dada, muito amiga. Com isso eu não quero dizer que você não pode ser amigo de ninguém, não. Sim, podemos sim ser, mas temos que ter cautela, porque a amizade verdadeira, ela respeita, entendeu? Porque se qualquer negociação que você esteja, se não houver respeito por ambas as partes, pode sair dessa negociação porque não é boa.
A negociação tem que ter respeito, seja ela negociação entre pessoais, ou seja, negociação empresarial, né? Porque, vamos supor, eu sou empresário e eu vou negociar com outro empresário um contrato de uma empresa, de uma prestação de serviço, e eu vejo que aquela pessoa, ô meu querido, eu vejo que aquela pessoa está faltando com respeito à minha pessoa, então por ali a gente já tira já né, uma lição de que de fato aquela, como é que fala, aquele negócio que está sendo negociado ali para ser fechado, ele já não vai ser um negócio bom, porque já não houve um respeito da parte da outra, não é isso? Então tem que analisar bem pertinho, porque às vezes a pessoa vem como se estivesse realmente dentro dos padrões, entendeu? Aí você tem que procurar mais a fundo, é como se você fosse procurar o ouro, né? Vamos supor, quando a gente vai garimpar, né? Atrás do ouro, as pessoas vai e coloca aquela... Shalom, meus queridos! A gente coloca a peneira e vai peneirando para ver o ouro, né? Então tem que ver essas questões, se é ouro mesmo ou se não é ouro. A Bíblia, eu conheci uma senhora, hoje ela não está mais entre nós, Deus já o recolheu, é a irmã Crefila, irmã Crefila, mãe de um grande amigo nosso, na nossa época de juventude, adolescente, Walter Júnior. Hoje, graças a Deus, o ministro do Senhor está aí servindo ao Senhor, e eu peço a Deus, onde ele estiver, que Deus continue lhe dando da sua graça, lhe protegendo, a ele e sua família. Parabéns, meu querido, que Deus continue te abençoando aí, parabéns por você ser papai, né? Isso aí é bom, interessante. Vi esse jovem qual eu estou falando, eu vi ele era bem... Eu já era jovem e ele ainda era adolescente. Mas, né, como todo mundo passa suas épocas, suas fases, e hoje ele está aí, cidadão, né, trabalhador. Na época, todo mundo, na época de criança, faz coisas de criança, né? Mas depois se torna adulto, passa a agir como adulto, né? Já dizia o apóstolo São Paulo, ele disse, né, que quando nós éramos crianças, a gente fazia coisa de criança, mas depois que se tornou adulto, se faz coisa de adulto. Então a responsabilidade chega, né? Então, a gente podendo ajudar, foi ontem, domingo, eu fiz um vídeo, e por sinal fiz um vídeo aqui, próxima quadra, o menino estava até brincando, e tinha uma zoada assim, né? Mas deu para fazer o vídeo tranquilo. E eu gosto de fazer o vídeo no computador, na tela do computador, né? Coloco na mesinha aqui, tem na quadra aqui tem a pracinha tem assim umas mesas, né? Uns bancos, que graças a Deus a prefeitura colocou. Que Deus abençoe a todos que fizeram com que isso acontecesse aqui, né? E continue abençoando, e que eles venham de fato concluir o que precisa ser concluído, e que Deus continue abençoando. Agradecemos a pessoa do Kel Torres, né? Que Deus te abençoe, Kel Torres, a você e sua família, meu querido, viu? E vamos trabalhar, que o povo está aí, a eleição é em breve, né? Novas eleições, como eu estava falando aqui a respeito de negociações. Então a vida ela é feita de, né? A vida ela é feita de networks, contatos, não é isso? Então, damos graças a Deus por tudo. Minha amiga também, que trabalha com Kel Torres, grande abraço. Me fuge a memória agora o nome dela, Aline. Que Deus continue te abençoando, minha querida, rica e poderosamente em todas as áreas da sua vida, viu? Como eu estava falando, nós devemos sempre dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nossas vidas.
E o segredo de você receber vitórias é você ser grato a cada uma delas quando você recebe. Porque nós podemos citar ali a passagem dos 10 leprosos, né? Foram 10 e Jesus curou, mas só voltou um para agradecer. Aí Jesus perguntou, e cadê os outros? Aí ele falou, né, que não sabia onde estavam os outros. Quer dizer, você entra que grupo? No que recebeu a bênção e não veio agradecer, ou no que recebeu a bênção e veio agradecer? Aí agora é um particular de cada um de vocês, né? Cada qual pega a sua porção. Porque quando se é feito um bolo, né? A pessoa não faz um bolo, ela não come o bolo sozinho. Eu sou perito nisso porque minha mãe sempre, desde que eu era pequeno, minha mãe sempre faz bolo, essas guloseimas, essas coisas assim, e ela sai dividindo, né? Ela sai repartindo para os vizinhos, as pessoas próximas, sempre manda um pedaço ali. Eu acho que quem é filho deve ter essa experiência, né? Dos seus pais fazendo isso. Sempre quando minha mãe, a gente ia para o interior, na volta, a gente trazia sempre algumas coisas, né? E minha mãe saía distribuindo para os vizinhos mais próximos, né? Levava uma manga, uma laranja, uma banana, né? Uma jaca. Também eram outros tempos, né? Agora o tempo está mais difícil de se ver isso, mas ainda se vê muito, sim. É porque a generosidade, ela abre portas, entendeu? A generosidade, ela abre portas. Você vai vendo isso aí no decorrer da sua vida, entendeu? E tem pessoas que ela, às vezes, impede dela própria crescer, sabe por quê? Porque ela não dá. Ela fica pensando que ela primeiro precisa o que ter alguma coisa grande para ela poder distribuir, mas às vezes Deus quer ver a sua fidelidade no pouco para te colocar sobre o muito, né? É porque a Bíblia, ela é bem explicativa, mas às vezes a pessoa ela não quer ler pedindo a Deus assim um discernimento do que de fato a Bíblia quer dizer, né? Quando a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, imagine, é um prazer muito gratificante você poder ajudar, poder ter para contribuir, para colaborar, né? Para uma emergência, uma pessoa que esteja precisando de um socorro. Eu falo isso porque eu sou membro de uma igreja, da IBCA, Igreja Batista Caminho das Árvores. Sou membro da igreja desde 2007 e nós temos um trabalho lá que a igreja ela dispõe de algumas cestas básicas, né, para socorrer, né, aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão ali precisando de fato. E a gente ajuda, a gente também sai fazendo a missão nos interiores, né, levando alguns donativos, levando algumas cestas básicas para socorrer as pessoas, né? E no tempo mesmo da pandemia, como eu estava falando no vídeo de ontem, eu citei a pandemia para dar alguns exemplos e eu não falei a respeito disso, mas na pandemia a igreja ela socorreu bastante pessoas também. Então, como você vê que a igreja ela é um braço, né? Um braço amigo de Deus aqui na terra, né? A igreja ela colabora, ela ajuda. Agora tem pessoas que são aproveitadoras, mas a gente não deve ficar olhando para as pessoas aproveitadoras, né? Que se aproveita, né, da boa vontade de algumas pessoas e quer usurpar, né? Mas aí a gente já sabe de quem é que parte isso, do inimigo, né? O opositor de Deus, que ele sempre quer frustrar os planos de Deus. Então, quando você vê uma pessoa assim, é egoísta, né? Pessoa egoísta, egocêntrica, né? Parece até uma criança que ela quer que as atenções estejam voltadas para ela em tudo. Não, não é assim. A nossa atenção deve estar voltada para Deus, sim. Deus coloca líderes, coloca pessoas aqui na terra para nos liderar. E essas pessoas elas devem seguir um modelo, um padrão com a Bíblia relata. Se não acontecer isso, pode sair fora, entendeu? Pode sair fora, porque não serve para você estar ali. Porque eu via um certo locutor, ele era locutor, era apresentador,
Eu não me lembro bem o nome dele agora, mas eu sei que ele trabalhava na Rede Bandeirantes. Eu lembro. E ele falava assim: se você estudar em uma escola ruim, o prejudicado será você. Então, olhe bem, se você estudar em uma escola ruim, o prejudicado será você. Ele, em outras palavras, ele está dizendo que nós temos o poder de escolha, né? Então, você que é pai, você que é mãe, deve saber escolher o que é melhor para os seus filhos, né? Se você vê que ele está tendo um rendimento pouco em uma escola, você procura ver quais são as amizades, o que é que está acontecendo, e você procura, pela graça de Deus, colocar em uma escola melhor, quem sabe até mais distante, mas uma escola melhor, onde seu filho venha ter um futuro mais proveitoso, né? Porque às vezes tem lugar que deixa a desejar, né? Pela questão das amizades. E orientando ele sempre, né? Porque tem que se ter a orientação familiar para saber se conduzir, saber com quem, né, está andando. Porque às vezes acontece alguma coisa e a pessoa simplesmente foi o que? Só foi uma vítima, entendeu? Ela estava ali, aí tem pessoas que dizem que estava na hora errada, no momento errado, né? No lugar errado. Acontece, mas que esse vídeo sirva de despertamento para você que, às vezes, meu jovem, tem uma amizade que você sabe que ela é uma amizade que não é boa e você está alimentando essa amizade, né? Então, você, independente da sua idade, se você está com alguma amizade assim, dessa forma, procure tomar uma tendência na vida e veja o que é melhor para você, veja o que é melhor para sua família, porque às vezes você não toma essa atitude e paga um preço caro, entendeu? Porque aí às vezes, muitas das vezes a família toda sofre por essa questão, entendeu? Então, se você errou, procure reconhecer seu erro, pague pelo seu erro e se volte, né? Se volte para Deus, se volte a fazer as coisas honestas, entendeu? Porque a honestidade ela é fruto, né, da pessoa que é verdadeira, mas a desonestidade é fruto da pessoa que é falsa. Então, tudo tem a ver com o que a Bíblia diz, né? Que nós conheceremos as árvores. Aqui, falando de árvore, aqui tem uma árvore aqui, olha, tá vendo aqui? Muitas pessoas sabem que é essa árvore aqui, né? Aqui é um pé de jambo, tá vendo aí? É um pé de jambo. Então, nós conhecemos a árvore pelos seus frutos, entendeu? Então, quando você vai conhecer alguém, você vai ver o que é aquela pessoa, o que é que ela destila, entendeu? O que é que ela fala, né? Se o que ela fala é alguma coisa proveitosa, é alguma coisa que realmente vai trazer, agregar valores de bem, né, pra gente, ou se é coisas banais, coisas passageiras, coisas fúteis, que tem pessoas que ela não tem essa maturidade de analisar os fatos, ela vai se jogando. Não, você meu jovem, você minha jovem, você que é adolescente que estiver vendo esse vídeo também, entendeu? Até mesmo a criança que esteja por aí, que esteja vendo esse vídeo, aprenda a escolher as amizades certas. Se você está vendo que seu amiguinho é um amiguinho que procura sempre estar em confusão, sempre procurando confusão, se afaste dele, entendeu? Não precisa você brigar com ele, simplesmente se afaste, porque a Bíblia diz pra gente fugir da aparência do mal. Então, se você está vendo que uma coisa é mal, você se afasta, segue o conselho da Bíblia, o que a Bíblia diz que é pra gente fazer, entendeu? Essa zoada aí é o helicóptero da Polícia Militar que tá passando aqui agora em cima, e ele tá ali posando ali no heliporto do hospital, né? Hospital Municipal. Ele tá ali posando, por certo vai estar prestando socorro para alguma pessoa. Que Deus tenha misericórdia, né? E entre com a providência dele para poder estar assim guardando essa vida, ser uma pessoa de bem, né? Que Deus venha lhe restituir, lhe guardar, né? Lhe proteger para que ele esteja em breve com a sua família, né? No seio da sua família. Porque o trabalhador honesto, ele é assim, ele sai de manhã para o trabalho, para ganhar o pão de cada dia,
e muitas das vezes ele sofre alguma coisa e se acidenta, e a gente pede por todos os trabalhadores, por todas as pessoas de bem. Mas o homem que é sanguinário, o homem que é violento, o homem que pratica o mal, ele deve se arrepender disso aí. Mas se ele não se arrepende, é como a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que Deus, ele ama ao pecador, mas odeia a o que o pecador faz, que é a prática do pecado. Entendeu? Então tem pessoas que às vezes ela fica naquela guerra. Ela quer servir a Deus, mas ela quer praticar o mal. Então você tem que saber fazer a escolha. Olha a questão que a gente estava falando lá alguns minutos atrás, a questão da escolha, né? Você tem que saber fazer a escolha. O empresário, quando ele vai fechar algum negócio, ele vai ali, ele, né? E ele vê que não há um respeito, ele faz o quê? Ele já não fecha aquele negócio. Então, para você que não é empresário e que é empresário, fica o conselho aqui. Procure ver quem são as pessoas que estão fazendo o seu, como é que se diz? O seu network, né? Os seus contatos, quem são as pessoas, né? Que está rodeada, próxima a você, que está ali. Quem é essas pessoas que fazem esse ciclo de amizade seu? Quem são as pessoas que verdadeiramente vale a pena estar junto com você? Porque se é uma pessoa que te respeita, essa vale a pena. Mas se não te respeita, sinto muito em te dizer isso, mas ao mesmo tempo fico contente em te advertir. Saia fora. Porque é uma relação que vai te trazer problemas, entendeu? Mais problemas. Então, antes de você sofrer mais problemas com essa pessoa, você tem que sair fora dessa amizade para você poder, de fato, ter a felicidade na sua vida, entendeu? Porque tem pessoas que pensam em ser feliz, mas ela às vezes procura amizades que não vai fazer com que ela seja feliz, né? Porque vai começar a tirar o seu foco verdadeiro, né? Se você pensa em ser alguma coisa, às vezes a pessoa até vai desiludir você com algumas palavras, dizendo que nada, isso e aquilo. Não. Deus, ele é um Deus justo. Então, tudo que você for fazer, coloque na balança, pense bem e diga assim: pô, isso vai glorificar o nome de Deus? Se não for, sai fora, entendeu? Porque, como eu te falei antes, alguns minutos atrás, a questão da escolha, né? E a questão do você ver o mal e se desviar dele. A Bíblia diz isso. Pra gente ver o mal e se desviar dele. Ô meu irmão, graça. Então, fica aqui esse conselho da parte de Deus. Para você, meu amigo, você, minha amiga, onde estiver, fazendo o que estiver fazendo agora. Lembre-se, tudo tem consequências, né? Ontem eu estava gravando um vídeo e eu lembro que eu citei essa questão de você, né? Muitas pessoas já fizeram isso. Você pegar uma pedra e jogar no rio, você vai ver que vai haver uma ondulação das águas, né? As águas elas vão ondular, ó. Quer dizer, vai haver um movimento. Então, assim somos nós, com as nossas ações, nossas palavras, nossas decisões, tudo implica em positividade ou negatividade, entendeu? E aí vem a questão das consequências. A questão da escolha, ela vai e traz as consequências da escolha. Se você fizer uma escolha positiva, justa, vai vir consequências positivas e justas. Mas se for o contrário disso, vai ser o contrário também. As consequências vão ser terríveis, né? Porque você já deve ter ouvido um certo
ditado popular que diz assim: quem colhe vento, ou quem planta vento, colhe tempestade, né? Quem planta vento, colhe tempestade. E plantar vento, irmão, como é isso? Porque tem pessoas que às vezes ela quer destruir a vida da outra. E aí ela começa a falar coisas negativas na vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa não fez nada, mas ela vai falando mal daquela pessoa. Pode ter certeza que essa pessoa ela está se autodestruindo. Porque ela está plantando uma coisa que não é verdadeira. Nós podemos ver uma história como exemplo. A Bíblia ela deixa bem claro que existia um povo ali entre o povo de Deus, que eles tinham ciúme de Moisés, Datã, Abirão e o nome do outro eu esqueci agora, eu sei que era 3. E eles estavam ali e eles sempre tinham ciúme de Moisés. Ele dizia que Deus fala com Moisés, não fala com a gente, que ficava naquele, né? Essas picuinhas. Tem pessoas que gostam disso, né? Disse-me disse. Aí você vê quando uma pessoa é assim, você tem que sair fora, se afastar dela, se afastar da aparência do mal, como a Bíblia diz, né? Fugir da aparência do mal, entendeu? Temos exemplo disso, o jovem José, ele se afastou, ele fugiu da aparência do mal, né? A esposa de Potifar quis ficar com ele, ela até ficou com a roupa dele na mão, com a capa, e ele saiu sem ela. Então, às vezes, você vai sair de uma relação, vai sair de um relacionamento que você vai ter que fugir mesmo, entendeu? Para você poder ter sua vida tranquila, sossegada, entendeu? Quantas pessoas sonham em ser um profissional? Hoje, né, a gente pode tirar, eu estou de frente a uma quadra aqui, a gente pode tirar essa lição. Quantos jovens não têm o sonho de ser um jogador? Ontem mesmo eu estava aqui gravando um vídeo e eu vi muitos dos jovens usando camisas de time, né? E muitos deles ali representa, né, os sonhos que eles têm, né, de ser um grande jogador de futebol, né? Tem um aqui também, que mora aqui no condomínio, que ele sonha em ser um jogador de futebol, mas é de basquete, que eu vejo ele sempre com a bola de basquete. Ele até brinca de futebol aqui, mas ele gosta de basquete, é verdade. Então você às vezes tem um sonho e você pensa assim, pô, esse sonho meu tá difícil de ser realizado, mas não tem dificuldade não. A dificuldade é a gente não desistir. Se é coisa boa, tem que perseverar, entendeu? Perseverando a gente consegue vencer todos os obstáculos. Mas se não houver perseverança, não se consegue a vitória. A vitória vem pela perseverança. A Bíblia diz para a gente ser prudente, perseverar sempre. Em oração, entendeu? Perseverar na vigilância, perseverar na oração, né? Perseverar nos estudos, no curso que você está fazendo para se qualificar. Aí você vai crescendo dia a dia, você vai melhorando, vai tirando aquilo que está se vindo como espinhos, está se vindo como empecilho na sua vida, entendeu? Aí a gente vai podando, né? Que nem o jardim. Você tem um jardim e aí com o passar do tempo vai crescendo os capim do lado do jardim, você vai fazendo o quê? Vai cortando, né? Aqueles capim vai tirando, né? Volta e meia você está fazendo esse trabalho. E isso aí é um trabalho constante nas nossas vidas, no dia a dia. Enquanto nós estivermos vivos aqui, a gente vai ter que saber fazer boas escolhas em tudo na vida, né? E fazer boas escolhas concernente à vontade de Deus, viu? Sempre que esteja ligado à vontade de Deus. Porque não é fazer boas escolhas sempre só em relação a dizer assim, não, estou fazendo boa escolha porque isso é o melhor para mim, aos meus olhos. Não, porque se for assim, nós podemos ver ali como Ló, ele foi com o tio e ele teve o quê? Ele olhou, o tio dele perguntou, né, porque os pastores de ovelhas de um com o outro estavam se rebelando, estavam brigando, não estava havendo uma união entre eles, e ele pediu para que ele escolhesse que caminho ele ia seguir. Se ele seguisse para a esquerda, ele ia para a direita; se ele seguisse para a direita, ele ia para a esquerda. E ele olhou e viu uma grande pastos, né, verdejantes. Ó. E aí ele disse, eu vou para lá. E ele foi.
E lá foi a perdição, né? Porque vocês procuram examinar as escrituras, vocês vão ver qual foi a perdição de que eu estou falando. E hoje não é diferente. Tem pessoas que ela faz a escolha assim, que nem Ló fez. Ela vai pela visão dela, mas não. Às vezes, se você não analisar bem, você está vendo bom, mas você tem que ver que Deus ele fala. Então tudo na vida você tem que pedir direção a Deus. Senhor, me dá direção. Se for da tua vontade, que o Senhor abra as portas e faça tudo acontecer de forma suave para a glória do teu nome. Se não for também, que o Senhor feche e não permita acontecer. Pronto, faça a oração de decisão e Deus vai te dar vitória, entendeu? E porque se a gente não agir dessa forma, a gente vai errar. E aí a gente errando, a gente vai quebrar a cara, né? Vai se decepcionar com várias pessoas, vai se decepcionar na vida, porque às vezes a vida tem dessas coisas, né? Mas às vezes é porque falta cautela. Lembra que alguns minutos atrás eu falei a respeito da cautela, que é que nem a pessoa, é que nem o caldo de galinha, né? Nós temos que ter, né? Quem é que não gosta de um caldo de galinha? Todo mundo gosta, né? De um caldo de galinha. Então, tenha essa cautela, tenha isso em mente. Sempre, qualquer coisa, lembre-se. Você vai ser fácil. Toda vez que você agora vê um frango, uma galinha, você vai lembrar e vai dizer assim, olha aquele vídeo do Eduardo que ele gravou, ele disse que ter cautela é bom que nem o caldo de galinha, porque caldo de galinha todo mundo gosta, né? Então a cautela é bom por isso. Ela nos livra da gente estar errando, né? Muito. Que às vezes a gente erra muito quando não se há cautela. E quando se tem cautela, a gente erra menos, né? Erra menos e às vezes até tem um índice de erros bem pequeno por você ser uma pessoa analítica, uma pessoa que analisa, que pesquisa. Então a partir de hoje comece a fazer isso, entendeu? Analisar, pesquisar bem de pertinho as coisas antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, seja ela em relação à sua vida pessoal ou à sua vida profissional e a sua vida também espiritual, né? Porque está tudo relacionado, corpo, alma e espírito. Então, tá tudo, tem uma ligação, né? Você vê que tem o que? Nós vamos orar ao Pai Nosso, né? Tem o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade Santa, não é isso? São 3 em 1. Então, nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, a pessoa ela tem que ter essa cautela tanto na vida material, espiritual, né? E em todas as áreas de sua vida, entendeu? Quer seja na vida profissional, né? Quer seja você como um líder ou como um liderado, quer seja você como um trabalhador simples ou como um trabalhador líder, chefe, empresário, entendeu? Você tem que ter cautela no que faz. Olha como o dia hoje está lindo, né? Essa segunda-feira. Linda, linda e maravilhosa. Pelo menos aqui está fazendo um dia lindo, um sol mesmo muito agradável, entendeu? Só tá bom agora para estar numa beira de uma piscina, tomando banho, né? Mas em breve nós estamos em busca disso aí, né? Dar um passeio na beira da praia, isso aí todo mundo quer, né? Mas estamos batalhando para isso. Eu mesmo faço a minha parte, todo dia eu peço a Deus e vou trabalhando na medida do possível para poder conquistar e alcançar coisas maiores aqui, né? Sei que hoje nós estamos aqui, mas amanhã Deus pode estar nos colocando em um lugar melhor, né? Um lugar que venha nos dar uma honra maior. E eu sou grato a Deus já por esse lugar onde eu moro aqui. Muito bom, eu gosto, eu amo esse lugar aqui. Dou graças a Deus todos os dias. E eu peço ao Senhor que Ele coloque pessoas de bem aqui, né? Coloque pessoas de bem aqui para vir morar, ser nossos vizinhos, né?
E se tem alguém aqui que não é pessoa de bem, eu peço que Deus tire ele para bem longe, né? Que ele vá para um local onde de fato ele faz parte, né? A conduta dele faz parte, mas aqueles que são pessoas de família, pessoas de boa conduta, que elas permaneçam aqui. Essa é uma oração minha, né? Um desejo meu do coração. E eu acredito que muitos dos vizinhos daqui pedem assim também, entendeu? Nessa pegada aí. Eu falei nesse sentido, nessa pegada aí, porque eu lembrei de um irmão em Cristo que eu amo muito, um casal, o irmão Miranda de Oliveira e a irmã Carmen. São dois irmãos da Igreja Internacional da Graça. Eles servem ao Senhor lá. E que Deus continue te abençoando aí, Miranda, juntamente com a nossa irmã e Carmen, viu? Dois intercessores que eu sei que nas orações deles você está sempre presente, eu e a família. Mas não se preocupe não, meus irmãos. Em breve vou estar dando um culto de ação de graça aí, fazendo um churrasco aqui vou estar chamando vocês, viu? Estou ajeitando algumas coisas aqui ainda que precisa ser ajeitadas. E aí quando tiver concluído, eu vou, no caso, enviar o convite para vocês. Mas desde então já estou convidando, né? Já é um pré-convite aqui, entendeu? Você, o nosso irmão Reis, que é outro intercessor, né? Nosso irmão Reis ali também, ali no bairro de Águas Claras, que Deus abençoe, nossa irmã Janete, né? Tem muitas pessoas boas e eu procuro sempre me associar a essas pessoas boas, né? Porque é bom você ter esses contatos. Eu te falei a questão do network. Bom dia, Lázaro. Tudo bom, meu querido? Então, fica aqui a dica. A gente tem que saber fazer as boas escolhas da vida. Em tudo a gente tem que saber fazer boas escolhas. Você vê como o céu está lindo hoje. Olha as nuvens, né? Linda, linda, linda mesmo. Aqui atrás desse pé de coqueiro é uma chácara que tem aqui, muito bonita, entendeu? Então eu dou graças a Deus. Olha o cântaro dos pássaros, se é que dá para vocês ouvir aí. O cachorro latindo, o passarinho ali podendo cantar ali na árvore. Aí, ó. Isso é bom, isso é maravilhoso. Eu amo isso aqui. Amo isso aqui. Amo ouvir a zoada das águas, né? Do mar. E eu sempre peço a Deus, Senhor, me permita eu ter essa graça, agora segundo a tua vontade, de poder um dia ter essa condição de morar próximo ao mar, né? Desfrutar desse privilégio. Desde já eu já agradeço ao Senhor, porque agradeço pelo que tenho e agradeço por aquilo que Ele ainda vai me dar, porque eu sei, né? Eu agradeço a Deus todos os dias. Eu dou graças a Deus pelo poder dele ter me dado a consciência de saber, de ser grato por tudo, sabendo que tudo provém dele. É que às vezes nós somos ingratos mesmo. Às vezes nós não sabemos ser agradecidos. Somos pouco agradecidos. E aí a ingratidão, ela fecha as portas. É isso mesmo? A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então pode ser o que for. Se a pessoa não vigiar, a Bíblia diz que se a pessoa não vigiar, que o ladrão, ele o pegará de surpresa. Então você tem que estar vigiando a todo momento, né? A todo momento você tem que estar vigiando. Por isso que o grande mestre, o Senhor Jesus, ele disse assim: vigiai, pois, ô Pedro, para não cair em tentação. Então a gente tem que vigiar, porque se a gente não vigia, a gente acaba caindo em tentação.
Por isso é bom a gente estar sempre na vigilância, né? Vigiando, orando, olhando, pedindo a Deus a graça, a proteção, entendeu? Pela nossa vida, pela vida dos nossos irmãos, né? Nossos familiares, nossos parentes, né? As pessoas às quais nós queremos bem, os nossos amigos, nossos vizinhos, né? Pedir a Deus, eu sempre, nas minhas orações, eu entrego cada um, digo assim, se tem alguma árvore que o Senhor está vendo que é má, que vai dar mau fruto, que o Senhor tira, né? Que o Senhor venha podar para que ela dê bons frutos, mas se o Senhor vê que ela não dá fruto bom e ela é isso aí mesmo, não quer mudar, que o Senhor tire, né? Aí eu estou dando uma simbologia, né? Das pessoas, quando você é pessoa boa, porque é bom, entendeu? É bom você ter essa suavidade de você poder caminhar, andar na paz, na tranquilidade, no sossego. Eu digo que aqui o nome deveria ser Condomínio Paraíso, sabia? Eu lembro que tem um condomínio Paraíso aí, um condomínio muito bom, lá em Guarajuba. E eu vi no dia que o rapaz ele estava se despedindo, o rapaz que fazia segurança de lá, ele estava se despedindo e as pessoas ali, né? Porque ele prestou um bom serviço e as pessoas dando os parabéns a ele, né? Pelo serviço prestado. Isso é bom, isso é gratificante, né? Quando a gente vê pessoas que veio colaborar para somar, né? Para nos dar um sossego maior, né? Prestação de serviço, como na área de segurança, é essencial em qualquer local, qualquer repartição e principalmente no local onde você mora, né? Porque ali é onde está o tesouro maior, né? Onde está o tesouro maior, é a família, né? E tem pessoas que elas maltratam, né? As pessoas que trabalham com... Às vezes a pessoa tem alguém que colabora com ela, um secretário, uma secretária do lar, e ela distrata a pessoa, trata a pessoa com aquele desdém, aquela, né, indiferença, porque a pessoa está ali fazendo serviço para ela, ela pensa que a pessoa é uma pessoa miserável, que não, meus irmãos, pelo amor de Deus, não pense dessa forma, porque se você pensar dessa forma, pode ter certeza de uma coisa, isso vai ser passageiro e você vai ser colocado em um lugar, em uma posição de que você vai ter que prestar serviço. E aí você vai passar por tudo que você está fazendo essas pessoas passarem hoje. Deus vai lhe colocar lá do outro lado para você saber reconhecer e você dizer a verdade. Em outrora eu estava em uma posição contrária e eu tratava as pessoas ruins e hoje eu estou aqui passando essa situação. Quem sabe você tenha que passar por isso para você saber valorizar, aprender a valorizar as coisas boas da vida. Entendeu? Porque Deus ele nos dá a oportunidade. Se hoje você tem condição financeira de ter alguém trabalhando para você, colaborador, entendeu? Está ali ajudando ali. Dê graças a Deus, porque isso é a misericórdia de Deus, a bondade de Deus para com sua vida. Mas às vezes você não reconhece isso. Às vezes você acha que isso aí é porque você conquistou, mas você tem que lembrar uma coisa, você conquistou porque Deus permitiu você conquistar, certo? Deus permitiu você conquistar. Aí você diz que Deus nada, aí foi meus esforços. É mesmo? Quem é que te dá saúde? Se você perder essa saúde aí que você tem, quem é que vai lhe restabelecer sua saúde? O seu dinheiro? É isso? Seu dinheiro vai lhe restituir sua saúde? Ele pode ajudar. Mas se Deus não intervir, você pode ter rios de dinheiro. Nada vai adiantar. Quem sabe esse dinheiro aí seja a causa que você esteja a perecer, né? Porque você está demonstrando o seu verdadeiro eu, porque você acha que você tem dinheiro, você tem uma posição, né? Hoje de destaque na sociedade e você pode fazer tudo e que vai ficar por isso mesmo. Não. Tá vendo nesse vídeo aí?
as nuvens lá em cima no céu? Pois acima desse céu existe um Deus. Deus vivo, Deus todo-poderoso. É esse Deus, o Deus que faz as plantas crescerem, entendeu? Aquelas que são frutíferas, dá o seu fruto no tempo certo, no tempo adequado, faz as flores se desabrochar. É esse Deus que eu estou te falando, o Deus que dá fôlego de vida, tanto a mim que estou falando, como a você que está me ouvindo. Ou você acredite ou não, existe um Deus, Criador de todas as coisas. E se você não acredita, Ele vai fazer você acreditar. Porque Ele vai te provar pelos seus feitos, pelas suas obras. Tudo isso aí que você pode enxergar são obras de Deus. Até o que você está enxergando agora através desse vídeo é obra de Deus. Porque tudo foi Deus que criou. O ser humano, os animais, entendeu? A natureza em geral, foi Deus que criou. Ou você aceite ou não, mas essa é a verdade e a realidade. Entendeu? Se você aceitar que Ele é Deus Todo-Poderoso, amém por isso. E se você não aceitar também, Ele continua sendo o mesmo. Ele é o Deus poderoso, independente de você acreditar ou não. Entendeu? Shalom, meu querido. A questão toda nas nossas vidas é essa. Às vezes a gente não quer reconhecer de fato a realidade da vida. E a realidade da vida é essa. Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele é justo. É por isso que Ele é tido como o grande juiz, o justo juiz. Entendeu? Deus, Ele é o justo juiz. Porque Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Tudo que Ele faz, Ele é perfeito. Lembre-se, Deus, na manhã desse dia, me permitiu estar aqui gravando esse vídeo. Não é para amedrontar você, mas é para divertir você. Você mesmo. Porque quando Deus fala, a pessoa, ela sente. Ela sabe que é Deus. Mesmo que ela não queira aceitar, mas ela sabe. Então, a partir de hoje, grave bem. Se você não se consertar, Deus vai tirar tudo seu. Mas é por amor à sua alma. Ele vai te colocar em uma posição na qual você vai reconhecer a grandeza dele, reconhecer que ele é Deus. Mas se você não reconhecer, você vai partir sem Deus, sem paz e sem salvação. Vai partir na sua incredulidade. Mas Ele tem te concedido ricas oportunidades. E essa é mais uma oportunidade que Ele está te concedendo. Não sei se vai ser a única, se essa é a última, mas Ele está te concedendo a oportunidade na manhã desse dia. Então, aceite, porque é difícil. Sem Deus é difícil. Deus abençoe, meu querido. Então, fica aqui a lição, a advertência, o conselho, né? A direção para você tomar na sua vida. Procure tomar decisão de conformidade com o que está escrito na palavra, né? Procure bons conselhos com pessoas que têm, de fato, condições de poder estar te aconselhando a respeito de determinado assunto, né? Uma pessoa que tenha, de fato, uma vida respaldada
nas palavras de Deus. E aí você vai ter a oportunidade de ter sucesso e mais sucesso, maiores a cada dia. Porque fora disso é difícil. Porque sem Deus a pessoa pode até galgar de alguma coisa por algum tempo. Porque, como eu te falei, o opositor a Deus, ele é astuto, ele é enganador. E às vezes ele permite você ter alguma coisa de forma ilícita. E tudo que é ilícito, tudo que é ilegal, Deus não está. Deus só está na legalidade. Mas se você conquistou na legalidade, Deus vai te dar a capacidade de você manter. Se você obteve na legalidade, Deus vai te dar possibilidades, condições de você se manter. Mas se foi fora disso, com certeza Ele vai tirar. Para você saber que Ele é Deus. Entendeu? Hoje em dia as pessoas elas estão perdendo o temor. Elas estão perdendo o temor a Deus. E quando a pessoa perde o temor a Deus, é difícil. Porque a Bíblia diz que o homem que teme a Deus, ele se desvia do caminho mau, ele se desvia da morte. O homem que teme a Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que aborrece a Deus, ele ama a morte. Aí, tudo que eu estou te falando aqui, nesse vídeo, se você quiser ter a prova real de tudo que eu estou falando aqui, se é verídico, você pesquisa, né? Graças a Deus, porque tem hoje várias fontes, vários meios de pesquisa, e você vai constatar e você vai ver que o que eu estou te falando é a mais pura verdade, não é fake news, né? Que tem pessoas que ela pensa assim, não, eu estou nesse cargo e aqui eu vou fazer, vou acontecer, todo mundo vai ter que comer regrado comigo, porque senão eu piso, eu mando fazer, eu mando acontecer. Não. Eu lembro de uma passagem bíblica que o Senhor, ele falou para um certo homem que era possuidor de vários bens e ele tinha muitos bens, muitos celeiros, né, muitas sementes, muitos grãos. Ele estava fazendo mais celeiros e o Senhor perguntou: hoje te pedirão a tua alma e tudo que tu tens, para quem será? Já pensou nisso? A Bíblia diz que Deus é aquele que exalta e aquele que abate, aquele que coloca as pessoas no trono e que também tira dos tronos, né? E se você quer de fato se manter, você tem que fazer isso com humildade, pedindo a Deus a sua proteção, sua direção para tudo que você for fazer. Quer seja você uma pessoa de posse ou não, quer seja você uma pessoa culta ou não, quer seja você uma pessoa que tem condições financeiras grandiosas, em dimensões largas, dimensões até mesmo gigantescas, inimagináveis, que o ser humano possa tentar imaginar, mas não se apegue a isso, porque tudo Deus pode tirar de você e acrescentar para outra pessoa. E Deus pode fazer tudo isso num piscar de olhos. E pode fazer da noite para o dia e do dia para a noite. Não duvide do que eu estou te falando, porque é a realidade. Vou te dar prova disso.
Veja bem o que diz a Bíblia Sagrada na história de Faraó, né? Moisés foi lá tirar o povo, que o povo estava sendo escravizado lá no Egito, não é isso? E Faraó ele não quis. Faraó ele não quis, ele endureceu, e Deus permitiu que ele endurecesse o coração, porque Deus queria mostrar para ele que ele era o Deus Todo-Poderoso, como mostrou. Então tudo aquilo que aconteceu está servindo de exemplo para os dias atuais, entendeu? Então você que está aí pensando que é alguma coisa que vai prejudicar as pessoas, que prejudica as pessoas e que pensa que vai ficar por isso mesmo, não é assim não. A Bíblia diz que o que o homem planta, isso ele colhe. Homem, quando eu falo homem, eu falo no sentido do gênero humano, entendeu? Tanto homem como mulher. Então, cuidado, você que anda fazendo essas coisas, tratando as pessoas como se fosse, entendeu? Dona delas. Não, ela depende de mim porque ela trabalha para mim, senão ela não vai achar mais emprego, senão eu vou fazer, vou acontecer. Seja na qual área for, que você esteja exercendo liderança, chefia, que você é dono, é sócio, e você distrata essas pessoas, pode saber que a partir do exato momento em que você está ouvindo este vídeo e vendo este vídeo, aonde o som da minha voz chegar, vai chegar a palavra de Deus através da mesma. E vai se cumprir cada uma destas palavras das quais eu estou falando. Não estou falando aqui coisas que é fantasias, não. Tudo que eu estou te falando é com base bíblica, com base na palavra de Deus. Deus ele dá uma advertência para o homem se arrepender. Mas quando o homem ele não se arrepende, Deus ele age. E a partir do momento que você tomar consciência de tudo que está escrito na Bíblia, por intermédio desse vídeo, porque Deus ele é justo, Deus vai começar a estender a mão dele e a requerer de você, que está aí fazendo esses atos, que pensa que todo mundo está submisso a você, que você não tem como prestar contas a mais ninguém. Não é assim. Tá vendo lá as nuvens? Acima daquelas nuvens, acima daquele céu azul, existe, acima desses céus, lá nos terceiros céus, existe um Deus todo-poderoso que tem o domínio de tudo e de todos. Com ele está todo o controle da humanidade. O controle pleno e total e absoluto está com ele. Não pense que é diferente disso. É isso aí mesmo. O controle está na mão dele. E como prova disso, a partir do momento que você ouvir, você vai ver que muitas coisas vai começar a mudar na sua vida. A partir do presente momento que você começar a ouvir. Mas lembre-se de uma coisa, Deus só quer de você que você se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus feitos errôneos, dos seus feitos maus, do que você tem feito, do que você tem contribuído para pessoas hoje em dia estar sofrendo. Então Deus requer das suas mãos, Deus requer de você o conserto. Entendeu? Eu lembro que uma certa feita, um profeta, ele foi determinado para uma missão, a qual Deus tinha lhe constituído para isso. E chegando lá, ele falou para um determinado rei, e o rei se humilhou diante do Senhor.
E o profeta já ia saindo. E quando o profeta ia saindo, Deus disse para o profeta: volta lá e diz a ele que eu vou acrescentar 15 anos. Sabe por quê? Porque houve arrependimento. Aí dá para você pegar esse gancho. Tá vendo? Quando há o arrependimento, Deus prolonga os anos de vida da pessoa aqui na terra. Mas quando não há arrependimento, a Bíblia diz que os anos de vida dessas pessoas, elas são cortados. Entendeu? Aí agora depende de você fazer a escolha certa. A decisão é sua. É exclusivamente sua decisão. Eu espero que você tome a decisão certa, porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E se você reconhecer os seus erros, reconhecer que você é um pecador, pedir a Deus o perdão, com certeza Ele vai te perdoar. Mas se você não fizer isso, Ele vai requerer de você. E o preço é caro. Porque Ele vai pedir a prestação de contas. Não importa onde você esteja. Agora, é importante que você se arrependa. No presente momento que você passar a ouvir, passar a ver este vídeo, você vai estar ciente de todas estas verdades. Que Deus, Ele é um Deus justo. Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele não julga a causa sem justiça. Ele julga todas as causas com justiça. Deus, Ele é um juiz que Ele não é comprado por ninguém. A justiça terrena, muitas das vezes, ela é vendida, né? Ela é comprada. Mas Deus tem muitas pessoas aqui ainda na terra que ela não se deixa ser vendida, não se deixa ser comprada. Ela faz o que é para fazer, aquilo que Deus levantou ela aqui na terra para fazer. Entendeu? Esteja ele na profissão a qual seja ele um juiz, seja ele um médico, um diretor de escola, um diretor de empresa, seja ele um policial, seja ele um advogado, né, um jogador de futebol, uma influência digital, seja ele qual for, o cidadão, tenha ele a profissão a qual tiver, se ele não for honesto, Deus vai requerer dele. Porque a honestidade, ela é fruto de uma vida verdadeira, de uma vida de pessoas que agem com verdade, que é verdadeiro no que faz. Então, não importa a profissão que você esteja exercendo, não importa o trabalho que você esteja fazendo, desde quando seja honesto, Deus, Ele vai te dar vitórias. Mas se for desonesto, pare hoje mesmo, se arrependa, peça perdão a Deus e se volte para Deus, para que as consequências, elas não cheguem até você. Porque, como eu falei alguns minutos atrás, existia um rei no qual ele tinha feito algumas coisas que era do desagrado de Deus. E Deus ficou desagradado, né, com a sua conduta e enviou o profeta lá. E o profeta foi e falou aquilo que o Senhor tinha para falar. Mas só que na saída ele se arrependeu, esse rei se arrependeu, se humilhou. E ele disse: Senhor, lembra-te de que eu te servi. Ele apresentou algumas coisas que ele tinha feito, né? E Deus, tá vendo como Deus é justo? Deus olhou e via que de fato ele tinha feito isso.
e Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Então, Deus ele pode estar te acrescentando ou pode estar tirando. Agora a escolha é sua, depende só de você. Houve um arrependimento, por isso houve um bônus, né? Houve um bônus. Deus é aquele que, se o trabalhador ele trabalha, a Bíblia diz assim que o trabalhador ele é digno do seu salário. Não é isso? O trabalhador é digno do seu salário. Pode ser uma pessoa que seja um simples caseiro, simples faxineiro, um simples agricultor, seja qual for a profissão. Se ele fizer com zelo, ele vai ter o retorno daquilo ali e muito mais. Você vê que tem pessoas que ela é humilde e ela tem uma comunhão com Deus incrível, né? E já tem outros que às vezes ela é soberba e ela está bem afastada de Deus. Com isso não quero dizer não quero dizer que só as pessoas que são humildes, simples, que elas tenham comunhão com Deus, e as que são pessoas ricas não têm. Não é isso. Aqui o que eu estou falando não é isso. Estou falando que existe uma boa parcela de pessoas que elas são arrogantes, elas nunca querem reconhecer a bondade de Deus, a misericórdia de Deus em suas vidas. E por ela não conhecer isso, elas humilham as pessoas, elas fazem as pessoas serem humilhadas constantemente. Tem pessoas que têm o prazer de ver as outras pessoas sofrerem. Nós estamos vendo isso nesses últimos dias. E o preço é caro. Quando vai se pagar diante de Deus, o preço é caro. Entendeu? O preço é caríssimo. Então fica aqui a escolha. Você tem a escolha de ter seus dias de vida prolongado aqui na Terra ou ter cortado. Ou a prolongação dos dias e dos anos, ou o corte desses dias e desses anos. Só depende de você, meu amigo, minha amiga, meu querido ouvinte que está aí do outro lado. Fica aqui um conselho da parte de Deus para você tomar sua decisão de forma sábia, né? Bom dia, senhora. Fica aqui sua decisão para você conselho para você tomar sua decisão de forma sábia, de forma que venha lhe trazer benefícios, bônus para a sua vida, né? E você possa desfrutar de tudo que é bom que existe aqui na Terra, mas de maneira justa, de maneira correta, porque quando isso acontece de forma injusta, seja qual for a profissão que você esteja exercendo, se for de forma injusta, Deus vai requerer de você. Agora depende de você aceitar a correção dele ou não. Se você aceitar, você vai se arrepender de verdade, porque aquele homem ele teve esse bônus de 15 anos de vida porque ele se arrependeu verdadeiramente de coração. Não pense que ninguém consegue enganar Deus. Você consegue enganar sim o homem, né? O ser humano, o outro, consegue, mas a Deus ninguém engana não. A Deus ninguém engana mesmo. E Deus é aquele Deus que ele não se deixa escarnecer. Lembre-se disso, entendeu? Mas que Deus continue abençoando a vocês todos, de modo geral. E a você que tem essa dívida com Deus aí,
de se consertar diante dele. Eu espero que você tome a decisão certa, faça a escolha certa. Olha lá alguns minutos atrás o que a gente conversou a respeito de quando fosse negociar qualquer coisa, né? Fosse fechar qualquer contrato, porque aí vai se fechar uma aliança, né, entre empresas, pois quando você for tomar essa decisão, lembre-se disso. Deus, ele tem respeito pelo ser humano? Sim, tem. Agora, nós como seres humanos temos o respeito devido para com Deus, o qual ele merece. Reflita bem, entendeu? Porque nada acontece sem que antes Deus não o avise, não o mostre, não o revele aos seus escolhidos. E eu sei que eu sou um escolhido de Deus. Disso eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma. O que eu peço é que Deus, ele tenha misericórdia da sua vida, da minha vida e de todos nós seres humanos, como ele tem tido até aqui. Mas é preciso que eu, você, nós nos coloquemos diante dele com humildade e peça ali perdão, né? Por todas as transgressões cometidas, reconhecendo que ele é Deus, o Criador, que está acima de tudo e de todos, né? E fica aí esse conselho da parte de Deus. A Bíblia diz assim, o Senhor lhe dando conselho para o ser humano. Ele diz, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que viva e seja bem-sucedido. Quer saber se isso é verdade? Pesquisa nos meios de comunicação e você vai ter a verdade. Pesquisa aí na Bíblia, vá lá no Google, procura, entendeu? E você vai encontrar, você vai ver que é a mais pura verdade que eu estou te falando. Deus está te dando o privilégio de hoje você poder ouvir o que Ele tem para falar para você, viu? Se você foi edificado com essa mensagem, deixa um breve comentário aqui abaixo, nos comentários, entendeu? E se você puder e quiser também, nos dá o privilégio de poder estar se inscrevendo no nosso canal, entendeu? Fico muito agradecido. Se também não puder assinar, pode ficar à vontade. Que Deus te abençoe do mesmo jeito, viu? Tchau, tchau. Fique com Deus. Que Deus continue nos abençoando. E com certeza virão novos vídeos. Quando Deus assim me conceder, estarei aqui pronto a fazer. Tchau, tchau. Grande abraço.